Boa tarde. 9 dia de Ave, 5.783, 27 de julho 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós estamos na Parashá Vayetchanan, que significa eu implorei, falando a respeito de Moshe que implorou para o Eterno entrar na Terra Prometida. Estamos no quinto dia para o Shabat, e então nós estamos na nossa quinta leitura da nossa Parashá da semana. Hoje é o 9º dia de Av, né? É o Tisha B'Av, e daqui a pouco vamos ver alguns aspectos sobre a questão da destruição dos dois templos nesta data em que traz realmente para o nosso irmão, o povo judeu, tristes lembranças, né? É um momento máximo do luto, né? Devido à destruição dos dois templos e com referência às tragédias que se abateram sobre o nosso irmão, o povo judeu, neste tempo, nesta mesma data, sempre caindo em Tisha B'Av, o 9º dia de Av, momentos trágicos na sua história, ok? Nós temos aí o nosso Shalom Shalom para Cristina e Robson Torresan, né? Os mesmos são residentes na cidade de Laytonsville, em Maryland, nos Estados Unidos, né? É a nossa visita internacional, bem como o Marco Carrilho, né? Que é residente em Portugal. Temos aí a Taiga Matsuzawa, da cidade de Morretes, Paraná, o Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. Temos a Ângela Bassoalto e o marido Mauri Rodrigues, da cidade de São Pedro, São Pedro, né, em Buenos Aires, Argentina, né? Também é a visita internacional aí, né? Um casal lá da Argentina, ok? A Rose Chonchol, lá do Rio de Janeiro, o Marcelo Araújo, de Taubaté, São Paulo, né? Temos aí também o Rafael Manuel, da cidade de Santa Cruz dos Palmeiras, né? Interior de São Paulo. O José Felipe Maciel Araújo, da cidade de Guaíras, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ok? O João Paulo Bandeira, da cidade de Goiânia, Goiás. Baruch Hashem, né? E estamos aí com a Lúcia Silva, né? Qual é a sua cidade, Lúcia? A Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, que também está por aí. Temos o Marco Carrilho, né, que acabamos de falar aqui, o Shalom Shalom para ele, diretamente lá de Portugal, né? Confirma aí, Marco, Portugal mesmo? Falei certo? Temos aí deixa eu ver aqui, o José Roberto Bonafé e família, da cidade de Jaú, a nossa região aqui de Bauru, Baruch Hashem, né? O Bonafé presente aí, né? Estamos com saudades aí, o Bonafé, Baruch Hashem, né? Lá o Marco Carrilho, ele é da cidade do Porto, né? Lá em Portugal, Baruch Hashem, aí, que o Eterno fortaleça você e família por aí, né? A Lúcia Silva, de qual cidade que você é, Lúcia? Coloca pra gente aí, Baruch Hashem. A Edilane Minorello, né? E o marido Claudemir, aqui de Bauru, da nossa sinagoga, Benei Noah, Shalom Shalom, né? A Ângela Rodrigues e o marido Arlan, né? Baruch Hashem, também estão por aí, ok?
Esses dias atrás aí, né, foi nos perguntado e pediram para que nós trouxéssemos aqui um esclarecimento, né, sobre o porquê da foto do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? A Lúcia Silva é de Curitiba, Paraná. Baruch Hashem, Lúcia. Shalom, shalom para ti e toda a família por aí. Ao Roberto Andrade, né? Paraguaçu Paulista, Baruch Hashem, né? Os amados aí, desculpem o atraso, nós estamos em trânsito, colocando algumas questões de equipamento de som lá na sinagoga e acabamos atrasando aqui, mas estamos aí, Baruch Hashem, ok? Então nos perguntaram sobre a questão, né, da foto do Rebbe estar aqui, e se isso não é idolatria, né? Então nós vamos responder aqui, né, sobre essa questão, né? Então os nossos amados sábios do Chabad responderam as seguintes perguntas, né? Qual o motivo de termos fotos de justos ou de tzadikim em nossas residências? O judaísmo não condena a idolatria, né? Então vamos lá a resposta dos nossos mestres, né? Com os nossos comentários aí na sequência, ok? Então, na história do Egito, né, na saída do Êxodo, né, o famoso Êxodo do Egito, do nosso povo, nosso irmão judeu, nós encontramos ali a figura de Moshe Rabbeinu, né, Moisés, o nosso mestre. Deus tentou convencer Moshe durante uma semana para que aceitasse ser um emissário de Deus, né, enviado para libertar o povo do Egito, né? Depois de uma semana de intensos diálogos entre Deus e Moshe, né? Então, finalmente Moshe se convenceu e tornou-se o personagem que foi da maior importância do êxodo do povo judeu. Após a abertura do Mar Vermelho e a milagrosa salvação do povo, consta como está escrito em Shemot, capítulo 14, verso 31, Êxodo, acreditaram em Deus e em Moshe, o seu servo. Vemos que esse versículo compara a fé em Deus e a de Moshe, né? Então, por isso, o povo acreditou em Deus e em Moshe, o seu servo. Ou seja, o povo acreditou em Deus, o único Deus, né? O único soberano dos mundos, e o seu emissário, Moshe. Certo? Então, o povo mostra aqui, a princípio, nessa passagem de Êxodo, capítulo 14, verso 31, que o povo sabia muito bem distinguir entre a questão de Deus, o único a ser reverenciado e adorado, bem como Moshe, o seu servo, aquele que deve ser o quê? Respeitado, honrado como mestre, ok? Então, essa é a questão em si, né? Então, o povo separou uma coisa da outra. Deus para ser adorado como Deus, o Eterno para ser adorado como Deus, como ele de fato o é. E Moshe para ser honrado como líder e emissário de Deus, como de fato ele é, né? E nesse sentido, Moshe, ele não era adorado, não era objeto de idolatria, né? A precaução de Deus foi que realmente, né, o seu túmulo fosse escondido de todas as gerações, para que não acontecesse essa questão, Moshe ser instrumento de idolatria, né? O próprio Yaakov, né, o pai das 12 tribos de Israel, quando ele esteve no Egito, lá por causa da fome, e quando ele estava chegando o fim dos seus dias, ele fez com que Yosef, José, o seu filho, que era vice-faraó, vice-governador do Egito, jurasse que realmente ele fosse sepultado na terra prometida, lá na gruta de Marpelá, ok? Por quê? Porque Yaakov estava preocupado para que ele não fosse também objeto de idolatria no Egito, entendeu? Então, o povo judeu, na realidade, sempre soube diferenciar a quem adorar e a quem honrar como personagem da história, ok? Então, esta é a realidade aí dos fatos, ok? Então, Deus necessitou de Moshe para libertar seu povo.
ele não podia fazê-lo sozinho? Deus, que se quisesse fazer sozinho, não poderia ter feito? Na verdade, nós encontramos na Haggadah de Pessach que Deus veio pessoalmente ao Egito para matar os primogênitos e libertar o povo, sem ter mandado um anjo ou emissário. Portanto, devemos afirmar que a presença de Moshe no Egito não veio auxiliar a Deus, porém havia uma conotação mais profunda, né, entre Moshe e Deus e no êxodo do povo judeu, ok? O conceito de Mitzrayim, né, que normalmente é traduzido como Egito, literalmente significa, né, limitações. Então, Mitzrayim, ao pé da letra, a sua tradução é limitações. A escravidão do Egito era oriunda de um estado espiritual de limitações, ou seja, impedimento de serviço a Hashem, do serviço a Deus. Isso significa que o fato de estarem fisicamente no Egito como escravos se devia ao estado espiritual inferior em que se encontravam, né, o próprio povo judeu. Não eram apenas escravos do faraó, mas principalmente eles eram escravos do próprio mau instinto, Yetzer Hará. Os judeus se encontravam então no mais baixo nível de impureza, né? Tanto é que eles começaram a se mesclar muito nas ações e atividades, atitudes com o próprio povo egípcio. Tanto é que eles estavam habituados, né, a adorar o cordeiro como uma divindade, como um Deus. Por isso que Deus deu para eles 4 dias para ficarem, realmente antes de Pessach, 4 dias para ficarem nas suas casas, um cordeiro, para que no entardecer do 4º dia, então eles pudessem, de fato, fazer o sacrifício, a oferenda do cordeiro. Então, nesse caso aqui, o cordeiro ele foi usado como sacrifício da idolatria. Era exatamente uma oferenda que era para destruir a idolatria. Então esse foi o primeiro mérito que o povo judeu teve para ter a libertação do Egito. E o segundo mérito que eles tiveram para ter a libertação do Egito foi exatamente a Brit Milá, a circuncisão, né? Que é a aliança, né, entre o judeu e Deus, ok? Então, por isso, os sábios, né, falam que o êxodo físico, né, era mais necessário do que a própria libertação espiritual e a busca de conceitos mais divinos. Como dizem os sábios em Pirkei Avot, capítulo 6, Mishnah 2, não existe uma pessoa livre, senão aquela que se dedica ao estudo da Torá. Vejam bem, amados, o ponto em que os sábios colocam sobre a questão de liberdade. A verdadeira liberdade, ela só existe quando a pessoa ela se dedica ao estudo da Torá. Mais uma questão, o porquê do estudo da Torá. O quanto que é importante o estudo da Torá, para que sejamos livres de fato. Porque a sabedoria que adquirimos com o estudo da Torá, nunca seremos escravos de ninguém e de nenhum sistema, ok? Porém, o povo se encontrava mais afastado de Deus e para aproximá-lo era necessário um intermediário. Aqui surgiu então a importância de Moshe Rabbeinu, Moshe, o nosso mestre. Por um lado, era ele um ser humano. Então, Moshe não era Deus. Então, esse intermediário aqui é um homem, ok? Que estava no sentido de levar as pessoas à presença divina. Então, por um lado, ele era um ser humano e, por outro lado, ele era totalmente anulado perante Deus, ou seja, só Deus tinha a eminência, a importância, né? E Moshe era apenas um instrumento no sentido de conduzir as pessoas à presença divina, ok? Então, Deus poderia sozinho libertar o povo judeu da escravidão física, porém era necessária a figura de Moshe para libertá-los espiritualmente e aproximá-los de Deus.
Por isso, Moshe Rabbeinu é chamado pelo Zohar, ele é chamado de Raya Me'eminah. Raya Me'eminah, que significa pastor fiel. Porém, esse conceito pode ser interpretado também como o pastor da fé. Ou seja, ele pastoreia, alimenta o povo judeu com fé. Por isto, a fé em Moshe foi comparada no versículo à fé em Deus, pois é Moshe que aproxima o povo de Deus. Por isso diz realmente Êxodo capítulo 14, verso 31, né? Acreditaram em Deus e em Moshe, o seu servo. Exatamente por causa dessa questão, como Zohar, o livro do esplendor diz, né? Raya Me'eminah, ou seja, pastor fiel, que também tem conotação de o pastor da fé, ou seja, ele pastoreia, e é por isso que ele conduz as pessoas a Deus, que é de fato, né, a sua função. A função de Moshe é esta, não é se endeusar, né? Então, ele estando nessa figura aqui como um intermediário, não era para ele se endeusar, e ele, em hipótese nenhuma, realmente ficou numa posição como Deus. Muito pelo contrário, como ser humano, ele realmente fez o seu papel intermediário entre Deus e os homens, que era exatamente o quê? Conduzir os homens a Deus, conduzir o povo judeu a Deus, certo? Então, não existe intermediário Deus ou filho de Deus, no sentido de divindade. Moshe, filho de Deus, foi intermediário entre Deus e o povo judeu. Então, esse intermediário que nos fala aqui é exatamente um ser humano que tem o seu compromisso com Deus de levar as pessoas a Deus, não sendo endeusado, ok? Então, qualquer tipo de intermediário que se coloquem por aí como um Deus é idolatria, não está exatamente no amparo, né, da própria Torá, ok? Então, Moshe, ele tinha como função principal aproximar o povo judeu de Deus. O Sagrado Zohar afirma ainda que existe em cada geração uma expansão de Moshe Rabbeinu. Este é o líder, o tzadik da geração. Também é chamado de Raya Me'eminah, que significa o pastor da fé. Tal como o primeiro Moshe, e serve como elo de ligação entre Deus e o povo. Então, um elo de ligação entre Deus e o povo. Exatamente o que o nosso Rebbe Menachem Mendel fez. Após o Holocausto, o povo judeu estava de fato no chão, né? Estava com a sua fé a zero, depois do Holocausto, machucado, ferido, né? 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, né? Então ele pegou o povo judeu num momento muito difícil. E, à semelhança de Moshe Rabbeinu, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele veio realmente fazer essa intermediação entre Deus e o povo judeu pós-Holocausto. E como homem, ele fez o seu papel de aproximar o povo judeu de Deus, e logo em seguida, a sua preocupação maior foi exatamente de aproximar as nações, os povos não judeus, de Deus. Então essas duas tarefas primordiais, essenciais na vida do nosso Rebbe Menachem Mendel, vem mostrar exatamente essa questão que o Zohar, o livro do esplendor, né, traz para nós, que é exatamente o quê? Cada geração tem o seu tzadik, o seu justo. Cada geração tem o seu líder. E o líder desta geração é o Rebbe Menachem Mendel. O tzadik da nossa geração é o Rebbe Menachem Mendel. Depois do ocultamento do seu corpo físico, não se levantou nenhum líder à semelhança dele. Então essa é a questão. Essa geração, ela continua tendo o seu líder, o seu tzadik, o seu justo dessa geração. E é ele que continua nos aproximando de Deus
juntamente com o povo judeu, ok? Então, por isso, o pastor da fé, né, o pastor fiel, como nos fala aqui, né, o Zohar, né, Raiá Meemna, né? Este é o líder, o tzadik da geração, o qual também tem, né, uma centelha de Moshe Rabbeinu, como todas as gerações posterior a Moshe Rabbeinu, os líderes que surgiram em cada geração, eles tiveram uma centelha de Moshe Rabbeinu. E isso se fala dentro do aspecto judaico, um líder judeu, não um líder não judeu, ok? Para entendermos essa realidade dos fatos aí. Então a ligação com o tzadik, né, fortalece a nossa conexão com Deus. Então, na realidade, a foto do nosso Rebbe Menachem Mendel aqui não é um objeto de adoração, não é um objeto de idolatria, né? A foto faz nos recordar realmente quem é o nosso líder da nossa geração, quem é o tzadik da nossa geração. E como os sábios falam que um tzadik ele nunca morre, o que acontece é o ocultamento do seu corpo físico, mas a sua alma divina já não está mais limitada à sua prisão do corpo físico, está livre, entendeu? Então, o tzadik da nossa geração permanece sendo o Rebbe Menachem Mendel. O líder da nossa geração permanece sendo o nosso Rebbe Menachem Mendel, porque a semelhança dele, sabedoria, ações, atitudes, conhecimento, entendimento, ninguém se levantou como líder desde então do ocultamento do seu corpo físico, ok? Então, na realidade, a nossa conexão com o líder da nossa geração mantém-nos uma conexão forte com Deus. Então, a questão aqui é para que nós possamos, através de uma foto, né, visível, possamos recordar sempre realmente do líder e o tzadik da nossa geração, né, o seu papel importante na história do povo judeu, na história da humanidade, né, que tanto é que a data de nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel, nos Estados Unidos, o Congresso americano, por unanimidade, né, aprovou a data do seu nascimento como a data para a educação nos Estados Unidos, entendeu? Então essa é a realidade. O nosso líder e o nosso tzadik da nossa geração permanece sendo o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então esse é o sentido da pessoa do Rebbe, aquele que fortalece nossa fé e nos mostra o caminho para os céus, né? Ou seja, de estarmos próximos a Deus e servir a Deus cada momento do nosso viver. Quando Deus criou o homem, consta na Torá lá em Bereshit 1:27, Gênesis, né, 1:27, Deus criou o homem em sua forma. Então, esse é o dito de Hashem. E quando este homem, ele cometeu uma falha, a face do homem perde o semblante divino. No entanto, os tzadikim, que não têm falhas, contém em sua face esta forma divina, servindo de inspiração ao serviço divino. Esse é o sentido de se ter uma foto do Rebbe e carregá-la seja onde for, pois somente o fato de observá-la nos serve de inspiração para reforçar o nosso elo com Deus, elevando-nos espiritualmente. Isso nos traz bênçãos e proteção físicas, pois a libertação das limitações espirituais influencia diretamente a libertação dos problemas materiais e subsequentes, né? Então, o que os nossos sábios do Rabbah estão trazendo para nós aqui é exatamente o fato de que somente o fato de observarmos, né, a foto do Rebbe, nós recordamos tanto o seu papel, a sua importância, como elo de ligação entre nós e Deus, né? O seu trabalho, o seu serviço, o exemplo que ele deu, né? Então, isso nos reforça o nosso elo com Deus,
com o eterno, como sendo o nosso único Deus, e mais nada e mais ninguém. Que esse é o papel realmente do líder de cada geração, do justo de cada geração. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso líder e o nosso justo da nossa geração, ele fez muito bem esse papel e continua realizando até os dias de hoje, pois com a sua foto nós podemos aí, de fato, recordar o compromisso maior, a nossa conexão com Deus, que ele nos deu exemplo exatamente sobre todas essas questões aí. Amém, amém. Ok? Então, é isso daí, amados, né? Essa a importância da questão em si, sobre a questão do estudo da Torá e da foto do nosso Rebbe. Os nossos mestres, eles dizem assim: o alimento que nutre a nossa fé são os mandamentos, as mitzvot. Vivendo nossa vida diária e nos comportando de acordo com as leis divinas da Torá, certo? Nesse sentido, estudando a Torá, fazendo as preces diárias, praticando de Sedaká, a nossa techuvá, o nosso retorno para Deus, para um verdadeiro, genuíno arrependimento, né? Os nossos atos de justiça, caridade, etc. e tal, né? Isso daí são os nossos alimentos que vão nos nutrindo cada dia mais dentro realmente da Torá, das 7 leis universais e das suas ramificações, ok? Baruch Hashem. A nossa aliá de hoje, vamos para a nossa aliá de hoje, e em seguida nós vamos falar alguma coisa sobre a questão de Tisha B'Av, ok? Então a nossa aliá de hoje é capítulo 5 de Deuteronômio, do verso 19 até o capítulo 6, o verso 3, né? O resultado da revelação do Sinai, ou a revelação no Sinai. Então nós temos aí no versículo 19, que está escrito: Deus falou estas palavras à sua congregação inteira, ou seja, na continuidade dos 10 ditos, conhecido como os 10 mandamentos. Deus falou estas palavras à sua congregação inteira na montanha, do fogo, da nuvem e da neblina, com uma voz grandiosa que não parava. Ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Moshe falando com o povo, ok? Ou seja, uma voz grandiosa que não parava, né? Que não parava o quê? Não parava para respirar. Era ela contínua, a voz de Deus dentro desse aspecto aí. Então, os nossos mestres, né, juntamente com os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, uma voz grandiosa que não parava, né, como um som de eco, ou seja, é um som que vai se esticando e vai perdurando. Então, a voz grandiosa que não parava. Os nossos sábios aprenderam deste versículo que a voz de Deus na entrega da Torá não tinha eco, né? Sem eco, né? Sem eco, né? Não tinha eco, segundo Shemot Rabbah, capítulo 28. Um eco acontece quando as ondas sonoras encontram uma substância sólida, que não consegue absorver o som, fazendo com que esse som se desvie. Ou seja, o eco, ele de fato, para ecoar, né, ele vai batendo, né, em obstáculos, por assim dizer, e vai repercutindo, né, para frente até o som desaparecer. Então, a voz do Eterno, ele não tinha eco, ele era sem eco, portanto, não tinha barreira alguma pela frente que pudesse servir como uma resistência, né, à voz de Deus. Então, assim, nós poderíamos esperar que tivesse havido um eco na entrega da Torá,
especialmente porque se tratava de uma voz grandiosa, que poderia gerar um grande eco. Mas, na realidade, Deus deu a Torá de uma maneira que ela foi absorvida até mesmo pela nossa composição física, e assim não havia substância da qual se desviar, portanto, nenhum eco foi ouvido. Ou seja, na realidade, né, a voz de Deus, ela realmente foi absorvida pelos 4 reinos: o vegetal, o mineral, o animal e o humano, né? Então, por isso foi sem eco, ou seja, sem resistência, né? Então, a voz de Deus soou nesse sentido aí, né? Depois, no verso 20, vocês ouviram a voz vinda da escuridão e a montanha se consumia em fogo. Todos os líderes de suas tribos e seus anciãos se aproximaram de mim e disseram: veja, Deus, nosso Deus, mostrou-nos sua glória e a sua grandeza, e nós ouvimos sua voz ainda do fogo. Nós vimos hoje que Deus falou com o homem e mesmo assim o homem ainda vive, né? Então, a experiência do Sinai foi uma experiência da voz de Deus, de poder ouvir a voz de Deus, né? E o ser humano continuar existindo, não morrendo. Então, por isso, Deus falou com o homem, e mesmo assim, nosso Deus, né? Mesmo assim, nós não morremos, estamos vivos, certo? Mas por que agora devemos morrer? Pois se continuarmos a ouvir de Deus, nosso Deus, por mais tempo, esse grande fogo nos consumirá e nós morreremos, né? Então, na sequência, exatamente da outorga da Torá, foram aqueles 2 eventos que nós já comentamos aqui, quando o povo ouviu a voz de Deus, no primeiro e no segundo mandamento, né? As almas deixaram seus corpos e os corpos caíram sem vida. E quando a voz de Deus retornou para o Monte Sinai, então as almas retornaram para os seus corpos e aí realmente reviveram, né? Então, nós escutaremos e obedeceremos. Esse foi o propósito do povo judeu, né? Nós escutaremos e obedeceremos. As coisas seriam boas para eles e seus filhos para sempre. Vá e diga a eles: voltem para suas tendas. Você, no entanto, ficará aqui comigo, e eu direi a você todos os mandamentos, né? Aqui nós temos, né, nesse verso 27, exatamente Deus falando para Moshe, para que o povo desse a ordem para o povo retornar para suas cabanas, para suas tendas. Mas ele deu uma ordem específica para Moshe: você não vai voltar para a sua tenda. Você vai permanecer aqui comigo, onde eu vou ensinar a você a Torá oral. O que é a Torá oral? É a explicação da Torá escrita. Então, né, Moshe aprendeu com Deus exatamente os significados da Torá oral, com todos os ensinamentos, entendimento e sabedoria. Depois no verso 30, nós temos aí: sigam o caminho inteiro que Deus, seu Deus, ordenou a vocês, para que vocês vivam e prosperem, e seus dias se estenderão na terra que vocês possuirão, né? Então, nesse sentido, Moshe, mais uma vez, ele fala para Israel, né? Sigam o caminho inteiro de Deus, que Deus, seu Deus, ordenou a vocês, para que vocês vivam e prosperem, e seus dias se estenderão na terra que vocês possuirão, né? Então, Moshe ensinou Deus ensinou a Moshe. Moshe ensinou a Arão, a Yehoshua, aos anciãos, e depois disso eles foram ensinando todo o povo sobre acerca da Torá. Então, o conhecimento que Moshe ele ia obtendo, né, junto de Deus, que era a Torá oral, né,
era a interpretação da Torá escrita, Deus ensinando ele. E aí, então, na sequência, ele ensinava Arão, a Yehoshua, os anciãos e o povo, né? Então, nessa forma aí, nós temos exatamente o quê? A revelação eterna, a revelação de Deus que é eterna. Por isso, o verso 3 do capítulo 6 diz: escute, Israel, e seja cuidadoso com o que é bom para você, para que você aumente enormemente, como Deus, o Deus de seus pais, lhe disse que ele, o Eterno, lhe daria uma terra onde flui leite e mel, né? Então, a revelação de Deus é uma revelação eterna. E o nosso mestre, o Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala assim: um dos significados da expressão sem pausar, que Deus falou sem pausar, é que a voz de Deus no Monte Sinai continuou e ainda permanece sendo revelada nos ensinamentos e profecias dos sábios e profetas de cada geração. Então, essa voz de Deus, depois de Moshe, ela continuou sendo revelada. Através do quê? Através dos sábios, dos justos, dos líderes de cada geração. Os tzadikim de cada geração. O mestre de cada geração. A voz de Deus continuou sendo sem parar. Em cada geração veio se estendendo o ensinamento da Torá. Então, dessa forma, sendo revelada nos ensinamentos e profecias dos sábios e profetas de cada geração. O fato desses ensinamentos e profecias não terem sido expressos de forma explícita por ocasião da entrega da Torá foi simplesmente porque o mundo e o povo judeu ainda não precisavam deles naquele momento. Ainda assim, eles estavam implícitos na revelação original da Torá. Ou seja, a revelação de Deus, ela permaneceu e ela permanece na Torá através de todos esses milênios, né? Então, por isso, né, amados, nós não podemos calar a boca de Deus, né? E por isso, nosso irmão judeu, né, com a questão em si de propagar a Torá, a presença divina, etc. e tal, então aí realmente a voz de Deus não tem se calado, né? E através disto e dos Beninor, Deus está fazendo soar cada vez mais a sua voz, a sua palavra, e nós precisamos estar firmes nesse propósito aqui, ok? Baruch Hashem. O Paulo Augusto de Franca, também chegando por aí, Baruch Hashem. O Ronald Nunes de Lima, Baruch Hashem, né? Ronald, não lembro de qual cidade que você é, ok? No caso, se der tempo de colocar aí o nome da cidade, coloca pra gente aí. Então, amados, hoje é o dia 9 de Av, o dia das duas maiores catástrofes, tragédias do nosso povo judeu, o nosso irmão, que foi a destruição dos dois templos, principalmente, né? Então, qual é a origem de Tisha B'Av? Por que exatamente em Tisha B'Av o choro vem? Então, a resposta nossa está em Números, Bamidbar, que significa no deserto. No livro de Números, capítulo 13 até o capítulo 15, nós temos aí a 37ª paraxá, porção, chamada Shelah, né? Então, é nessa paraxá de número 37 que nós encontramos aí a origem de Tisha B'Av, né? Quando os espiões retornaram de inspecionar a terra, e eles regressaram, né, depois de 40 dias, né, ao acampamento judaico no deserto de Parã, eles a denegriram a terra, eles difamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel. E eles disseram: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome os seus moradores. Capítulo 13, verso 32 de Números. Então aqui, né, os espiões,
eles trouxeram tantas notícias negativas, né, em que o povo começou ali realmente a chorar. Uma terra que consome os seus moradores, então aí complicou. Nós vamos entrar numa terra em que a terra nos come? Como que fica isso, né? Então, as pessoas começaram a murmurar nas suas tendas. Onde estamos sendo levados? Os nossos irmãos encheram de medo os corações de todos. Esse dia era o dia 8 de Av, né? Véspera de Tisha B'Av, véspera do dia 9 de Av. Caiu a noite e o espírito do povo ficou abatido, ou seja, os espiões voltaram de espiar a terra depois de 40 dias, no dia 8 de Av. Ou seja, eles chegaram ali, né, próximo ao entardecer, onde trouxeram um relatório negativo, nefasto, difamaram a terra, difamaram Deus, difamaram Moshe, né? Então o povo ele ficou consumido pela decepção, pelo medo, né, que os espias, das notícias que os espias trouxeram. Então cada um foi para a sua tenda. Então, a sua tenda, as pessoas começaram a murmurar. Aonde estamos sendo levados? Os nossos irmãos encheram de medo os corações de todos, né? Então, cai a noite. Ao cair da noite, já então passa para o dia 9 de Av, né? Lembrando que o dia judaico ele é contado de pôr do sol a pôr do sol. Então, aí, no entardecer do dia 8 de Av, né? Quando iniciou o dia 9 de Av, então caiu a noite e o espírito do povo abatido. Eles disseram, e todos da congregação se levantaram e ergueram suas vozes, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel queixaram-se contra Moshe e contra Arão. E a congregação disse-lhes, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Tomara que tivéssemos morrido nesse deserto. E por que razão o Eterno nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam aprisionadas? De certo, é melhor para nós voltar ao Egito. E cada um disse ao seu irmão, voltemos para o Egito. Êxodo capítulo 14, verso 4. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yam b'divaro. Então o povo chorou, né? Aquela noite toda. O Rabi Yohanan, ele ensinou, era Tisha B'Av, era o 9º dia de Av. Deus disse, vocês choraram sem nenhuma razão, e por isso estabelecerei essa data como um dia de pranto para todas as suas futuras gerações, como está no Talmud, Ta'anit 29b. Então a origem de Tisha B'Av, ou seja, de um dia realmente de tragédias enormes, né? Ela teve a sua origem aqui, no pecado dos 10 espiões, em que o povo chorou, se lamuriou, murmurou durante toda a noite. Durante toda a noite, né, de Tisha B'Av. E então Deus, ele dá esse dito para o povo. E realmente, né, através dessa data, 9 de Av, foi onde que aconteceram as maiores tragédias na vida do nosso povo, do nosso irmão judeu, e aí fez com que realmente Tisha B'Av se tornasse essa tragédia, ou seja, principalmente a destruição dos 2 templos ali, ok? A destruição do primeiro templo foi durante o reinado de Zedequias. Ele ocorreu no ano de 3.338, a contar da criação, e o ano de 423, antes da Era Comum. O segundo templo, né, foi destruído no ano 3.828, a contar da data da criação, e o ano 68 da Era Comum, né, nos dias do Rabi Yohanan ben Zakkai. Ambos os templos foram destruídos na mesma data, 9 de Av, Tisha B'Av, né? Os versículos de 2 Reis, capítulo 25, verso 8 e 9, eles declaram,
E no 7º dia do 5º mês, do 19º ano de rei Nabucodonosor, né, Nebuzaradã, o capitão da guarda e servo do rei da Babilônia, veio a Jerusalém a ter o fogo à casa do Eterno. Mas em Jeremias, né, consta lá no capítulo 52, verso 12, que no 10º dia do 5º mês, né, do 19º ano do rei Nabucodonosor, Nebuzaradã, o capitão da guarda, ele veio a Jerusalém e apresentou-se diante dele. Então os sábios ensinaram, segundo o Talmud, Ta'anit 29a, como se pode dizer que ele veio no 7º dia, se o versículo declara que ele veio no 10º? E como ele poderia dizer que ele veio no 10º, se o versículo declara que ele veio no 7º? Então, como é possível conciliar essas duas declarações? É que no 7º dia, os gentios invadiram o santuário e o saquearam durante 3 dias, no 7º dia, no 8º dia e no 9º dia. Até que na noite do 9º dia, o incendiaram e ele ardeu durante o 10º dia, conforme o versículo de Jeremias, capítulo 6 e o verso 4. Infelizmente, já declina o dia e estende as sombras da noite. Isso se coaduna com a opinião do Rabi Yohanan, que disse: se eu tivesse vivido naquela geração, eu teria estabelecido o dia 10 como data do luto, pois foi quando a maior parte do templo queimou, né? Então, o incêndio no templo começou no dia 9, e a maior parte, né, o fogo mais intenso, ele foi exatamente no 10º dia, né, na parte da manhã. Então os sábios ensinaram, segundo o Talmud, né, o céu conduz os méritos para um dia digno de méritos, as tragédias para um dia digno de tragédias. O primeiro templo foi destruído no dia 9 de Av, sábado à noite, no 7º ano do ciclo de Shemitah, na guarda do clã de Jeoiarib, quando os levitas cantavam em pé sobre o estrado. O que eles cantavam? Ao invés do cântico regular do dia, eles cantavam: faz voltar sobre os malévolos sua própria iniquidade, e com sua própria maldade os exterminará. Salmos 94, verso 23, que está escrito assim. Mas eles não conseguiram concluir a frase final do versículo, que declara: sim, o Eterno nosso Deus os exterminará, pois os gentios chegaram e os capturaram. E mesmo aconteceu com o segundo templo, né? O repentino sequestro e morte, né, dos judeus. A construção do templo, ela foi acompanhada de cânticos, conforme está escrito, né, que declara: Salmo e cântico da dedicação da casa por David, né, capítulo 30, verso 1. E a sua destruição também foi acompanhada de cânticos, conforme está escrito no Salmo 79, verso 1. Um cântico por Asaf: ó Deus, os povos invadiram sua possessão, né, como está confirmado pela Yalkut Shimoni, 843. Os nossos sábios ensinaram que quando o primeiro templo foi destruído, um grupo de jovens sacerdotes reuniu-se com as chaves do templo. Nas mãos, subiram a um telhado e clamou: Senhor do mundo, já que não merecemos ser guardiões fiéis, não permita devolvermos as chaves, nos permita devolvermos as chaves para ti. Então eles atiraram as chaves em direção aos céus, né? E uma mão surgiu e pegou-as, e os jovens saltaram para o fogo, segundo o Talmud Ta'anit 29b. Né? Então, dessa forma, né, uma forma resumida sobre a destruição do segundo templo, né, esta realidade que aconteceu naqueles dias. Obviamente, né, amados, existem outras dimensões
de comentários sobre essa questão, né? A iniquidade do próprio povo, né? Que abandonou a Deus, entregou-se à idolatria, relações proibidas, né? Foram cruéis, né? Com os mais pobres, os desvanecidos, etc. e tal, né? E aí realmente aconteceu a destruição do primeiro templo e de forma semelhante ao segundo templo, que nós vamos comentar no dia de amanhã, como também, né, teremos aí no dia de amanhã para falarmos algumas seleções do Midrash, né, acerca da destruição do templo, ok? Para nós termos aqui, né, uma mensagem final, né, os nossos mestres, né, falam exatamente do alimento que nutre a nossa fé e a nossa alma, que é exatamente os mandamentos, né, o estudo, a prece, a caridade, né, que é a de sedacá, ofertas, dízimos, doações, bem como também ajudar o pobre, o desvanecido, o desvalido, a viúva, o órfão, etc. e tal, né? Então, o que é que nos sustenta, na verdade? É exatamente a fé, a confiança na palavra divina e nos seus mandamentos, né? Dessa forma nós mantemos-nos ligados com Deus, seja o que for e o tempo que for. Nunca perca a sua conexão com Deus. Nunca deixe a sua conexão com Deus, ok? E pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos de volta aqui para a nossa à tarde com a Torá. Ok? Shalom, shalom, amados. Até amanhã.